nós vamos falar de mais um livro de poesia, que é este aqui, As Obras Completas do poeta mato-grossense Manuel de Barros. Antes de eu falar da obra do Manuel, eu gostaria de conversar um pouco sobre a utilidade da poesia. As pessoas não leem mais poesia como elas liam antigamente. Elas talvez tenham hoje uma noção de que a poesia é inútil. Então eu quero fazer uma comparação com a matemática. Quanto mais treino matemático você fizer, melhor será seu raciocínio, melhores serão suas habilidades matemáticas. No caso da poesia, é a linguagem, é a forma que mais mexe com a nossa sensibilidade. Na poesia, vale tudo. Nós não precisamos ter regras muito quadradinhas. Então, esse hábito de ler poesia dá para nós, do mesmo jeito que o outro dá um treino para habilidades matemáticas, a poesia dá um avanço nas nossas habilidades, na nossa sensibilidade para o outro e para as coisas e para os fatos. À medida que a gente vai lendo, a gente vai se permitindo que aquela linguagem poética seja incorporada no nosso dia a dia, a gente tem uma flexibilidade maior em relação ao outro. Você pode não acreditar em mim, mas se você fizer esse treino, não precisa ler o livro inteiro, coloque ele ali na sua cabeceira, todo dia lê um pedacinho, você vai percebendo que o teu olhar vai mudando. Mas isso é um trabalho de tempo. Por que nós vamos falar de Manuel de Barros? Manuel de Barros, ele é um poeta que já morreu em 2014, morreu aos 97 anos de idade, que escreveu poesia praticamente a sua vida inteira, mas só foi se tornar conhecido no Brasil quando ele já tinha quase 70 anos, cerca de 70 anos, ali no final da década de 80, quando o jornalista Milor Fernandes publica uma poesia, um poema do Manuel de Barros. E aí o Manuel de Barros é descoberto, né? E aí ele vai se tornar famoso e durante a vida inteira ele escreveu, claro, mas ele ia fazendo de forma muito artesanal, ele e os amigos, ele ia fazendo pequenos caderninhos de poesia. Há um fato que há ainda muitos cadernos que não foram publicados, mas esses pequenos cadernos tinham tiragens muito pequenas, 20 exemplares, e era uma coisa para ser ali lida e apreciada entre amigos do Manuel de Barros. Ele só passa a ser publicado numa grande editora depois que ele é descoberto a partir daquela matéria do Milor Fernandes, e passa a ser um dos poetas que melhor vendem no Brasil, porque poesia não vende muito, então ele passa a ser um dos que melhor vendem no Brasil. A história do Manuel é uma história que combina muito com a sua obra poética. Ele é do Mato Grosso, eu já falei, e ele recebeu uma fazenda de herança no Pantanal, e aí num determinado momento ele vai para cuidar dessa fazenda que ele recebeu de herança, e ele trabalha durante 10 anos nessa fazenda, até essa fazenda dar lucro. Quando ela começa a dar lucro, ele deixa a fazenda na mão de outras pessoas, né? E se muda para a cidade para quê? Para escrever poesia. Então ele costumava dizer que ele havia comprado o ócio, né? O ócio. Ele havia comprado tempo para se dedicar integralmente à poesia. Ele dizia que ele havia se tornado um vagabundo profissional. Essa é muito uma fala do Manuel, né? Dizer que o inútil só serve para escrever poesia, que a poesia é inútil. Então, claro que não é. Acabei de dar o exemplo do treino, né? Que é importante, que a gente ganha habilidade, que a gente ganha lendo poesia. Mas ele dizia que ele não servia para mais nada, a não ser para escrever poesia, e que era um inútil. Essa poesia do Manuel de Barros, então, neste livro que tem as obras completas, falta um pedacinho no final, ele
tem uma última poesia em 2013 e depois ele morre em 2014, mas ainda tem umas poesias de 2013 e tem, claro, tais caderninhos que estão lá e que ainda não foram publicados. Mas então, olha, para vocês terem uma ideia, eu coloquei um clipe, cada pedacinho desse é um livro, este é um livro, este é um outro livro e assim por diante. Ele nasce em 1916, então em 22, na semana de 22, Semana de Arte Moderna, ele era muito pequeno, então ele não faz parte da geração de 22 e nem da geração de 30. Ele vai se encaixar na geração de 45, junto com outros nomes como Guimarães Rosa. E além disso, além de ser da mesma geração de Guimarães, ele tem uma característica que também lembra Guimarães. Ele gosta muito de criar novas palavras, que são os neologismos. E além de criar palavra, ele ainda faz uma coisa além, que é criar imagens. Então, você vai ter, por exemplo, uma determinada poesia em que ele vai dizer que a formiga estava ajoelhada na pedra. Como assim? Eu nunca pensei numa formiga ajoelhada na pedra. Você pode pensar que a formiga está andando sobre a pedra, mas não ajoelhada na pedra. Outro exemplo, que ele queria passar a mão na bunda do vento. Então, é outra imagem, a gente imaginar que o vento tenha bunda. Então, além de criar palavras, ele também criava imagens. Uma outra característica, que é essa sim, muito forte na obra dele, ele humaniza coisas, então ele dá características humanas para as coisas, e ele faz o contrário, ele dá características de coisas para os humanos, ele faz a coisificação. Ele falava que toda a inspiração dele vinha lá da infância, que ele tinha um baúzinho, e nesse baúzinho estavam guardadas os primeiros contatos que ele teve com as coisas, as primeiras lembranças. E quando ele ia escrever, ele ia buscar lá naquele baúzinho. E sobre o que escrevia Manuel de Barros? Ele escrevia sobre coisas insignificantes, coisas pequenas, coisas que num primeiro olhar a gente fala, bom, isso não é muito nobre para a poesia. Bobagem, ele tornava nobre. Por exemplo, quando ele era pequeno, ele morava muito afastado, não tinha vizinho, morava num sítio, então ele tinha aquele mundo dele, era ali, no Pantanal. Só que ele não vai descrever a paisagem do Pantanal, ele diz que ele não é um escritor de paisagem, porque ele vai inventar o seu próprio Pantanal. Então, um outro poeta descreveria na sua poesia uma árvore do Pantanal. Ele vai dar para aquela árvore características que nós, réis mortais, talvez nunca pensássemos sobre. Então, eu vou ler uma poesia que eu gosto muito e que representa justamente esse olhar do Manuel, que ele dizia que podia se escrever sobre qualquer coisa. Chama-se Matéria de Poesia. Não vou ler inteira, ela é muito longa, vou ler apenas as primeiras estrofes. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância valem para a poesia, ou, desculpa, servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas servem para a poesia. Então, quem é que pensa em fazer poesia de um terreno baldio, de um terreno cheio de mato, em latas? Então, é isto que ele vai nos mostrando que é possível fazer. E aí está a riqueza da obra do Manuel de Barros. Manuel, ele ainda dizia que ele não acreditava em inspiração, que ele era um artesão da palavra e que ele trabalhava duramente o belo, escrevendo, reescrevendo, pensando naquelas palavras e o que extrair de precioso de cada uma delas. Eu estou deixando aqui embaixo no vídeo o endereço de um documentário que chama-se Só 10% é Mentira, que é uma frase do Manuel. Ele costumava dizer que
que ele inventava muita coisa, que muito era mentira. E a riqueza desse documentário, que além de ser muito bonito, muito interessante, ele traz entrevistas gravadas com Manuel de Barros, que é uma coisa rara. Manuel detestava dar entrevista e quando dava, dava por escrito. Então acho que vale muito a pena conhecer esse documentário. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e se inscreva aqui no Biblion. Se você tiver algum poeta que você quer que você não conheça, que você ouviu falar, que você quer que eu fale sobre, que eu faça resenha de algum livro, brasileiro ou estrangeiro, é só pedir, eu estou aqui e faço com muito prazer. Até o próximo post.